Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 Digital e 8 da fibra ótica da Vivo TV, ou também pelo site tvaberta.tv.br. Estamos no Facebook na live TV Aberta SP, repito, TV Aberta SP. E se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Dr. Renato Scardoa. Dr. Renato Scardoa é advogado, professor e autor do livro A Obrigação de Melhores Esforços. Bem-vindo, doutor Renato, é uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Obrigado. E eu estou vendo, o senhor lançou aqui um livro, A Obrigação de Melhores Esforços. Uma análise, deixa por óculos, senão não funciona. Uma análise à luz do direito anglo-saxão e sua aplicação no Brasil. Isso aqui é a sua tese de mestrado, é isso? É isso mesmo, minha dissertação de mestrado. Sua dissertação de mestrado. E me diz uma coisa, o que impulsiona um advogado, uma pessoa da sua área, a cursar um mestrado, fazer uma dissertação, que é algo bastante trabalhoso? Eu acho que os profissionais que acabam procurando o mestrado com dois objetivos principais, né? Um deles é sempre, às vezes, o interesse pela área acadêmica e de seguir uma carreira como professor. E o outro, muitas vezes, é conseguir destinar um tempo específico para alguma matéria que mereça alguma atenção maior, algo que, às vezes, no dia a dia do escritório a gente não consegue fazer. Então, acho que esses seriam os dois principais motivos que acabam impulsionando. No meu caso, foram esses dois motivos que me levaram a estudar o tema e a estudar o tema no âmbito do mestrado. E o senhor leciona também, segundo eu entendi, é isso? Sim, eu sou professor de Direito Comercial da Universidade de São Judas e professora assistente da PUC de São Paulo, na área de Direito Comercial. Bacana. Agora, o senhor foi fazer essa tese aqui, é uma tese inovadora, eu não conheço alguém que tenha escrito uma obra, não sei se há outras pessoas que fizeram. O que levou ao objeto da escolha do seu tema? Primeiro, uma verificação prática de que muitos contratos internacionais e contratos que envolvem partes com uma atuação internacional acabam colocando nos contratos, mesmo com eficácia dentro do Brasil, a previsão dessa modalidade de cláusula, né? Num primeiro momento, numa análise superficial, a percepção comum que as pessoas poderiam ter era que era uma cláusula que não produziria tantos efeitos assim e não geraria tantas responsabilidades para as partes. O que acabou me motivando a aprofundar o estudo sobre a cláusula de melhores esforços foi uma experiência que eu tive nos Estados Unidos. Eu trabalhei durante um ano na Califórnia, numa empresa, na área jurídica de uma empresa de inovação e de tecnologia. Startups que o pessoal fala, é isso? São as startups. As famosas. As famosas startups. E era uma empresa que tinha muito relacionamento dos Estados Unidos com outros países e a gente notava a incidência desse tipo de cláusula nos contratos. E a percepção é que lá fora, ou dentro do direito americano principalmente, e do direito anglo-saxão, Canadá e Inglaterra, a gente consegue notar uma eficácia diferente daquela que era comumente verificada no Brasil. Agora, na sua experiência como profissional, eu tenho visto e eu gostaria de saber da sua. Na minha experiência profissional, eu tenho visto muitos contratos norte-americanos traduzidos livremente vertido ao português. Nem sempre um bom português, que às vezes merece uma tradução desses mecanismos de tradução automática, e torna-se um contrato bastante confuso, tanto de se apreciar como de se executar na prática, administrar um contrato, como alguns falam, né? O senhor vê dessa forma também ou há outra experiência que não é essa? Concordo plenamente. Quando você faz, né, traduzir e interpretar, né, eu acho que esse é o maior desafio quando você tenta trazer um conceito lá de fora ou algumas ideias, algumas preocupações de contratos estrangeiros para o Brasil. O nosso sistema ele tem suas peculiaridades, assim como a Common Law, que é regido por esses
é o sistema adotado por esses países, também o tem, né? De uma forma bem sucinta, né, no nosso sistema jurídico, a maioria das normas, as normas são positivadas, estão previstas em lei, a gente tem muitos princípios que acabam norteando a interpretação dos contratos, enquanto que dentro da common law a tendência é de prestigiar aquilo que está disposto no contrato. Então, os contratos norte-americanos ou contratos internacionais, eles acabam prevendo cláusulas mais exaustivas, com uma redação muitas vezes repetitivas, e elas têm um propósito de ser assim, porque no sistema jurídico norte-americano ou anglo-saxão, né, a lei não vai suprir essa ausência, né? Ou quem poderá suprir vai ser o entendimento jurisprudencial e ficaria na mão de um tribunal ou para decidir esses temas. Então por isso a gente tem essa característica de uma redação um pouco mais exaustiva, complexa. No nosso direito a gente não precisaria disso, né? A gente tem princípios constitucionais e dentro do nosso Código Civil, principalmente, vetores interpretativos que supririam essa ausência de informação. Certo. Agora, o que vem a ser, enfim, a obrigação de melhores esforços, essa cláusula inserida nos contratos, denominada obrigação de melhores esforços? Tá. A obrigação de melhores esforços, que ela é traduzida de uma forma muito comum nos contratos como uma obrigação de uma parte em envidar seus melhores esforços para um determinado ato, ela é uma obrigação que a gente pode conceituar ela como uma obrigação de meio e não uma obrigação de fim, ou seja, tem uma obrigação de conduta do seu devedor, né? E ela tem algumas peculiaridades, né? De uma forma, de novo, tentando resumir a complexidade do trabalho, né? Ela tem dois pontos que vão limitar a sua interpretação, tá? O primeiro deles é a própria boa-fé. E aí com um pouquinho mais de tempo eu consigo explicar os cuidados que a gente tem que ter sobre a boa-fé e a sua relação, a sua interpretação aqui no nosso sistema, no sistema anglo-saxão. De outro lado, a gente tem a capacidade de adimplemento do devedor, né? Então, numa maneira muito exemplificativa, lúdica, né? Se o devedor ele tem mais conhecimento técnico, ele tem mais recurso financeiro, ele tem maior capacidade de cumprimento de uma determinada obrigação, a obrigação de melhores esforços, envidar seus melhores esforços, ela é muito mais onerosa para esse devedor do que para um terceiro que não tenha todos esses recursos, né? Então, a interpretação correta ou a mais adequada de uma obrigação, quando for verificada esse tipo de obrigação em um contrato, é de considerar primeiro, fazer uma análise do devedor. Qual é a capacidade de cumprimento desta obrigação pelo devedor? O devedor tem os recursos necessários para cumprir essa obrigação? Então, seriam esses os dois prismas. Primeiro, é uma obrigação que ela é acima da boa-fé, ou seja, eu tenho que praticar não só os atos de boa-fé, que é oponível a todas as partes em um contrato, mas ela não chega a ser uma obrigação de resultado, né? Porém, aquele que assume esse tipo de obrigação, se ele tiver uma capacidade de adimplemento muito boa, essa obrigação acaba se tornando mais onerosa para ele. Entendi. De onde surge essa cláusula? Essa cláusula, a gente remonta ela desde dos tempos de Napoleão, né? A gente já consegue identificar em alguns documentos históricos a previsão dessa cláusula. Mas ela se consagra mesmo, principalmente no comércio internacional, né? E do comércio internacional e nas relações internas, principalmente dos países anglo-saxão, eles acabam se reproduzindo em outros países que fazem comércio ou fazem negócio com esses países. A origem dela estaria então no Lex Mercatoria? Estaria no Lex Mercatoria, com algumas, se a gente consegue identificar em alguns documentos do período napoleônico, mas a consagração dela a gente nota principalmente principalmente na Inglaterra, né? E aí depois ela vai se reproduzindo com a colonização americana e também dentro do Canadá também, um país que acaba utilizando.
E no Brasil ela tem sido utilizada ou não? Ela tem sido utilizada por... Acho que o principal fator acaba sendo uma tradução equivocada de alguns contratos. Aquilo que nós falávamos. Aquilo que a gente falava no início, né? Muitas vezes o espírito, a intenção das partes é colocar algum tipo de obrigação ou colocar alguma expectativa de uma conduta da outra parte sem gerar uma contrapartida muito onerosa, né? Entretanto, o que a gente pode identificar é que, de fato, sim, existe uma contrapartida, e essa contrapartida ela é mais onerosa do que a simples boa-fé. Ok, eu vou encerrar o primeiro bloco por aqui, voltamos já no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Confira a nossa programação nos canais 186 e 8 da Vivo Fibra Digital e 9 da NET. Disponibilizamos também nossos programas em tempo real no site www.tvaberta.tv.br e no Facebook, acessando facebook.com/tvaberta.tv.br. Assim você participa das lives e fica por dentro de todas as nossas novidades. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Estamos chegando com mais notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Confira a programação em tempo real da TV Aberta pelo facebook.com/tvabertasp. Lá você fica por dentro das novidades, podendo ainda acompanhar as lives dos programas ao vivo e deixar seu comentário. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Delimitadas. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. O entrevistado de hoje é o Dr. Renato Scardoa. Dr. Renato é advogado, professor e autor do livro Obrigação de Melhores Esforços. No bloco passado, nós estávamos discutindo as linhas gerais do que vem a ser a obrigação de melhores esforços. E nesse bloco, nesse segundo e último bloco, eu pretendo discutir com o Dr. Renato aonde ela começa e aonde ela finda esta obrigação. Vamos lá. O começo da obrigação de melhores esforços, ela parte da boa-fé, né? E o que vem a ser a boa-fé? E o que vem a ser a boa-fé. Isso é importante para a gente saber. Se ela começa aí, tem que saber o que é. Foi por isso, esse foi um dos motivos da gente começar, de eu desenvolver esse trabalho. A interpretação sobre a boa-fé no Brasil, ela é diferente do entendimento no sistema americano, que por sua vez é diferente do sistema canadense e do sistema inglês. Dentro do sistema jurídico inglês, nas relações de negócio principalmente, não é esperado das partes a atuação com boa-fé, né? Aquela pessoa que está no ambiente de negócios celebrando acordos e contratos, ela deve ter a maturidade e o pragmatismo necessário para saber que
nem todo mundo vai colaborar ou vai ter uma atitude um pouco mais transparente nas suas relações. Cada um tem seus interesses e vai defender esses interesses. Isso é bem o espírito das elites inglesas, né? Uma coisa bem fundamentada no que é o espírito saxônico, né? Mas a gente consegue notar uma evolução desse instituto, por exemplo, no direito americano e no canadense. Nos dois casos, a gente já consegue verificar na jurisprudência dos dois países e de alguns estados, né, porque a interpretação da jurisprudência no Canadá e nos Estados Unidos, a gente tem que respeitar a autonomia de cada estado. Pois bem, a gente verifica que o conceito de boa-fé nada mais é do que uma obrigação negativa, ou seja, é o dever de não agir com má fé. Isso talvez não venha na crença dos fundadores dos Estados Unidos, que fazem da verdade um dos seus estándares. Certamente, certamente. Mas se a gente for reparar, existe uma evolução do direito americano em relação ao direito inglês. Entretanto, se a gente for fazer uma comparação com o nosso direito, que ele acaba atraindo muito do conceito de boa-fé do direito, principalmente do direito alemão e do direito italiano, a gente vai notar que a boa-fé no Brasil, enquanto instituto, ele é um instituto mais sólido e que inclusive tem previsão dentro da nossa Constituição. Sem dúvida. Né? Então, quando a gente vai olhar o ponto de partida da obrigação de melhores esforços sendo obrigação de boa-fé, a origem, o primeiro marco, que é a boa-fé, na Inglaterra ele é um marco bem mais fraco. Nos Estados Unidos ele é um pouquinho mais oneroso, enquanto no Brasil ele tem seus deveres muito bem delimitados pela nossa jurisprudência, doutrina e na nossa Constituição e no nosso Código Civil, que acabou prestigiando os princípios constitucionais aplicáveis ao direito privado. Então, quando a gente olha uma obrigação de melhores esforços, nessa comparação interpretativa, a gente já tem esse requisito de, bom, se a minha obrigação é uma obrigação mais onerosa que melhores esforços e mais onerosa do que a boa-fé, e se a obrigação de boa-fé no Brasil já por si é uma obrigação mais onerosa do que nos outros países, a gente tem uma cláusula que não é morta, justamente o contrário. No Brasil, ela deveria ser prestigiada, porque ela tem seus princípios, ela também tem princípios constitucionais que fortalecem a sua interpretação e a sua recepção pelo direito brasileiro, né? E tem um princípio que é o princípio da boa-fé, que é extremamente fortalecido se a gente comparar com esses outros sistemas. Renato, você me disse que no Brasil, ou no mundo, o princípio dos melhores esforços se inicia na boa-fé, sendo que no Brasil ela é mais sólida, como instituto jurídico, os outros países são mais relativizados, mas ainda assim existe. E aonde finda os melhores esforços? Ela se inicia aí, mas por qual é o caminho a trajetória dela? Então, num primeiro momento, existe aquela discussão, né, se ela é uma obrigação de meio ou se ela é uma obrigação de resultado. Até a interpretação fora do Brasil é de que, de fato, ela é uma obrigação, ela é uma obrigação de meio, ela continua sendo uma obrigação de meio, ou seja, o devedor, aquele que assume a obrigação de melhores esforços, a obrigação dele está na conduta e não no resultado atingido com esta conduta. O que vai limitar assim, o conceito do que é melhores esforços é um conceito subjetivo que tem que ser analisado caso a caso, né? Se nós dois vamos assumir uma mesma obrigação de melhores esforços e eu tenho minha empresa, uma empresa que vamos imaginar aqui a produção o desenvolvimento de um determinado software, tá? E eu tenho que assumo a obrigação de melhores esforços para chegar numa determinada solução tecnológica. Se eu tenho uma empresa que tem recursos financeiros, tenho profissionais extremamente capacitados, ela é muito mais onerosa para mim do que para você. Eu, quando contrato, eu estou esperando que você, não espero o resultado, mas eu espero que você faça tudo possível, tudo que estiver ao seu alcance para cumprir aquela determinada obrigação. O que vai determinar o que está ao seu alcance é a sua capacidade. Então, por isso ele teria que ser analisado caso a caso.
Agora, já você falou caso a caso, isso me remete à prática da advocacia. Supondo o seu exemplo, uma empresa internacional, eu faço um contrato internacional de desenvolvimento de um software, mas o contrato, por alguma razão, sabe-se lá qual, decide-se que ele vai ser julgado de acordo com a lei brasileira. E está inserido essa cláusula aí. Você, como advogado, ou como redator desse contrato, ou como autor dessa obra, o que você se preocuparia em constar nesse contrato para essa cláusula não ser uma mera enunciação de princípio e ela ter efetividade? Eu iria... Seriam duas obrigações, acho que são dois cuidados, né? O primeiro deles é, de alguma forma, tentar elencar o que seriam condutas relacionadas aos melhores esforços. Então, por exemplo, nesse caso do desenvolvimento de software, né? Algumas reflexões que a gente poderia ter. Foi desenvolvido algum tipo de protótipo? Ou foi algum tipo de software inicial? Quais foram os caminhos, para o devedor, né? O que o devedor praticou de ato que possa ser entendido como a sua melhor conduta, né? Um dos pontos que eu abordo no meu livro é sobre a evolução do direito processual brasileiro, principalmente no que se refere à inversão do ônus da prova, né? Esse é um instituto, a inversão do ônus da prova, ele já estava consagrado principalmente no nosso Código de Defesa do Consumidor, mas no novo código, no nosso atual Código de Processo Civil, já existe a previsão de que é possível a inversão do ônus da prova quando esse for o melhor mecanismo de produção de prova, ou seja, se a parte se for determinado pelo juiz que uma determinada parte tem maior capacidade para produzir a prova, que ela assuma essa obrigação. E na minha interpretação é de que somente o devedor seria a pessoa capaz para identificar a sua capacidade de cumprir uma determinada obrigação. Então, por isso, para esse caso de obrigação de melhores esforços, uma das preocupações seria colocar no contrato que o devedor já assumiria a obrigação de produzir em juízo as provas necessárias para comprovar ou não se ele atuou com melhores esforços. Eu estive examinando seu livro, tive a curiosidade de examinar seu livro, e nele há uma parte em inglês, onde você coloca alguns lead cases, alguns casos aí de destaque dentro dos Estados Unidos, do Canadá, se não me engano, e da Inglaterra. Isso. Qual foi o seu propósito nisso? O primeiro deles, eu acho que foi de deixar claro para o leitor que tem facilidade com o idioma inglês, de não se perder apenas na tradução e entender o contexto em que esses julgados foram criados, né? Quando esses julgados são citados em livros, eu tento de alguma forma explicar cada um deles, né? Mas eu não gostaria que o leitor ficasse apenas com a minha visão. Eu gostaria que o leitor também tivesse a possibilidade de olhar a raiz e a fonte dos julgados que eu acabei utilizando para a minha fundamentação. Entendi. No Brasil, há algum julgado, há alguma decisão já sobre esse tema, ou ele é absolutamente novo no que diz respeito à jurisprudência? Ele ainda é novo. A gente tem poucos julgados sobre o tema e poucos trabalhos também acadêmicos. Acho que, vou ser bem sincero, acho que nenhum trabalho que trate com a extensão... Eu não conheço, mas embora lide com trabalho até na mesma área, eu não conhecia algum trabalho doutrinário sobre esse tema. Eu achei bastante interessante e inovador, né? Sim. Tá de parabéns. E também revela uma dificuldade, um desafio intelectual. Você produziu uma dissertação de mestrado a partir do nada, porque você não tem nenhum marco teórico para utilizá-lo. Então, você inovou aí, tá de parabéns. Muito obrigado. Nosso tempo está se esgotando e eu gostaria de ouvir suas considerações finais, por gentileza. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de expor um pouco sobre o trabalho que foi desenvolvido com muita dedicação e atenção, e como ele é um trabalho que ele é recomendado não só, eu acho que para quem atua no direito internacional, mas também para aquelas pessoas e profissionais que aplicam ou atendem empresas multinacionais no Brasil que acabam, como você disse, costumeiramente se valendo de contratos
mal traduzidos. Em geral, né? Em geral, né? E a gente acaba sofrendo com isso no nosso dia a dia. E se o pessoal quiser adquirir o livro, como é que procede? Onde está vendendo? Pela internet, livraria, onde está? Esse livro ele foi lançado na semana passada, ele foi recentemente na livraria da Vila, do Shopping JK, mas além dessa livraria, ele também está disponível pelo site da editora Arraiz Editores, que eu acho que... Tá, arraizeditor.com.br, é isso? Isso mesmo. Arraiz com 2 R's e arraizeditores.com.br. Isso mesmo. Muito obrigado pela sua visita, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E vou me despedindo por aqui, e até uma próxima vez. Até logo e até a semana que vem nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.